Pessoal, temos uma dúvida interessante de um colaborador que refere ter passado por um exame periódico. Então é aquele exame que ele faz aí quando ele, depois de ser contratado, no próximo ano ou cada 2 anos, dependendo aí do risco da empresa. E neste exame periódico, ele refere que passou com o médico do trabalho, que não o liberou e pediu uma avaliação oftalmológica ou necessitava de alguma informação oftalmológica. Então, segundo esse funcionário, ficou pendente uma avaliação oftalmológica, pendente do oftalmológico. O que ele fez? Ele refere que ele passou então no oftalmologista, no médico dele, lá da visão, e, segundo ele, o oftalmologista disse que ele está apto. Então, ele nos pergunta, o que fazer então? Pessoal, nesse caso a gente não tem muitas informações aí do que aconteceu, né? Se ele tem algum parecer do oftalmo, como funciona, mas a gente vai falar de forma geral para ficar mais claro como funciona, tá? Um exame periódico, o médico do trabalho vai verificar as condições deste funcionário para a função a qual ele exerce. Então, ele exerce uma função que foi lá mapeada, foi vista e o médico do trabalho sabe qual o risco, qual a necessidade daquele funcionário para que ele exerça plenamente aquela função sem riscos para ele ou para a empresa. Neste caso específico, ele pediu aí uma avaliação do oftalmologista ou necessitava saber aí talvez do grau, talvez de alguma necessidade a mais com relação à visão deste funcionário. Então, este funcionário passou no oftalmologista e o oftalmologista teria dito que ele está apto, mas a gente precisa pontuar aí que o oftalmologista não sabe o local onde ele trabalha, qual a função deste funcionário, quais os riscos envolvidos naquela função e, portanto, ele não pode saber se ele está apto para aquela função ou não. Ele deve, então, dizer o exame que ele fez. Então, naquele exame em que ele fez, ele viu a visão, o teste de Snellen, os testes que ele fez, quais as avaliações ele fez, e naqueles testes a gente vai saber a condição real de visão daquele funcionário. Com isso, a gente consegue saber se para aquela função ele estaria bem e poderia, sem problema nenhum, ser liberado tranquilamente. Não precisaria de um óculos ou de alguma observação que deve ser colocada para a condição do trabalho dele. Então, esta avaliação deve ser feita pelo médico do trabalho. E podemos sim pedir a ajuda do oftalmo, do cardiologista, do ortopedista, com relação à visão da ortopedia, do oftalmologista, do cardiologista ou de qualquer outra especialidade, para nos ajudar no embasamento com relação a esta função que ele exerce, se haveria alguma necessidade. Ok? Então, nesse caso, ele deve voltar ao médico do trabalho com esta avaliação do oftalmo e aí ele vai ver se há alguma necessidade, uma necessidade de óculos, por exemplo, uma imposição de que ele trabalha de óculos ou alguma outra observação para que haja a segurança dele e da empresa sempre no ambiente de trabalho, ok?